Fala em 29 de janeiro, o mundo bombando, tudo que é jeito. Eu quero falar um pouquinho sobre esse negócio aí da inteligência artificial e assim, este, este fato novo chamado DeepSeek. Mas para disso, é importante nós entendermos certas coisas, né? Certos comportamentos que nós temos. Nós vivemos a nossa bolha e entendemos que a vida, às vezes, ela se reduz, ela se resume àquela fotografia, né? Aquela coisa que está estampada na nossa frente, né? A gente tende a olhar as coisas como um processo que vive por si mesmo, né? E não é assim. Esse tema aí da inteligência artificial, que parece inaugurar uma nova disputa, como disseram os caras, inclusive, a disputa espacial americana, né, com a Rússia, por conta das inovações tecnológicas que isso tudo traz, né, dos seus processos, dos seus métodos, né? Isso aí tende a inaugurar uma reordenação geopolítica. Mas para entender a importância desse negócio, nós precisamos entender duas coisinhas básicas, né, que são conceituais. Por exemplo, quando a gente manda alguém para a guerra, tu vê o soldadinho lá com uma arma, né? Um soldadinho de um lado e outro soldadinho do outro lado. E aí tu vai perceber que esse soldadinho come, né? Que esse soldadinho se veste. Tu vai perceber que esse soldadinho tem uma arma, que uma arma precisa de munição. Se ele come, ele defeca. Se ele defeca, ele cria problema, né, de saneamento. Se ele come, alguém tem que produzir o alimento. Uma vez o alimento produzido, esse alimento tem que ser transportado, tem que ser levado para a frente de batalha. Se ele usa um uniforme, alguém tem que produzir esse uniforme. Se o casaco que o cara usa é de algodão, alguém tem que plantar o algodão. Alguém tem que colher o algodão, alguém tem que levar esse algodão para a fábrica, para os teares. Alguém tem que desenhar o uniforme, alguém tem que dizer para que serve, qual é a resistência e etc. E isso feito tem que levar pro carinha que está lá na frente de batalha. Às vezes a gente acha que a coisa é assim, né? O cara lá deu uma rajada de metralhadora. Sim, uma rajada de metralhadora, né? O que acontece? Alguns milhares de dólares custaram aquela rajada de metralhadora. E aqueles dólares que poderiam ir para um lado, não, eles foram para outro. Então a gente tem que entender essas coisas. Existe todo um processo, toda uma logística que determina o sucesso ou o insucesso das ações humanas. E pelos tempos, quando a gente começa a olhar desde os primórdios, nós vamos perceber que os grandes generais não eram mestres em guerra, eram mestres em logística. Os exércitos normalmente viajavam perto da costa, porque era pela costa que os navios abasteciam as tropas. E assim por diante. Quando determinadas decisões de guerra são tomadas, né, quando Hitler resolve invadir a Rússia, ele está buscando o trigo da Ucrânia, ele está buscando os metais. Não é simplesmente um ato de invasão, não. Aquilo cumpre funções relevantes. O norte da Europa, com as suas indústrias, quando foi ocupado por Hitler, gerou a provisão do aço que ele precisava para estruturar seus exércitos. É assim que a vida funciona. Não é diferente com a inteligência artificial. E aí, nós começamos a ver certas outras coisas que precisam estar na nossa mente. Existem frases que são frases vazias para quem conhece o que está acontecendo na vida. Não há, nesse mundo de hoje, coisa mais falsa do que afirmar que o Estado americano é um Estado liberal, é um Estado não intervencionista, não. O Estado americano é o mais intervencionista de todos os Estados. Tá aí o Trump. Taxa, faz. Mas não é o Trump.
Isso é o Estado americano. Por exemplo, o Biden, em 2021, 2022, proibiu a venda de chips de última geração para a China. E não só proibiu que os Estados Unidos fizessem essas vendas, como proibiu que países que mantenham relação com os Estados Unidos também fizessem esse comércio com a China. Ou seja, há uma intervenção direta sobre os mercados. Os mercados não são assim. Agora, o Trump disse que vai investir 500 bilhões de dólares para infraestrutura e desenvolvimento de inteligência artificial. Quando deu o problema de Taiwan, dos semicondutores, o que Biden faz? Bilhões de dólares e traz a fábrica para o Texas. E assim foi. Ou seja, o Estado americano ele é um Estado intervencionista. Mas ele é um Estado intervencionista por quê? Porque é uma disputa geopolítica gigantesca entre a primeira e a segunda economia do mundo. Então nós temos que compreender como é que as coisas funcionam. E aí tu passa a entender, vai começar a não entender esse troço que é muito complexo, que é o tema da disputa pela inteligência artificial. Por exemplo, quando se estabeleceu a disputa espacial, muita tecnologia nasceu dessa disputa. O GPS, os satélites, etc. E a caneta esferográfica. O que traz a caneta esferográfica de novo? Ela opera no vácuo. Então, os Estados Unidos dizem que para desenvolver esta caneta, gastaram, na época, 6 milhões de dólares. Aí os russos também precisavam escrever no espaço. Eles optaram por escrever com lápis, que custava 25 centavos de dólar. Ou seja, para cumprir determinados objetivos, soluções vêm de forma diferente. Quer dizer, para entender essa disputa agora, onde, por exemplo, a NVIDIA, que é a maior produtora de placas e chips de altíssima geração, de ultimíssima geração, perdeu 600 bilhões no seu valor de mercado, agora, em 2 dias. Por quê? Porque a disputa ela se estabelece exatamente num marco que é mais ou menos parecido entre conceber uma caneta que escreva no vácuo ou usar o lápis. A diferença está que, para o padrão americano de produção de inteligência artificial, é necessário investimentos em máquina, em hardware. E a NVIDIA é monopolista, quase, na produção desses hardwares, dessas placas. Quando vem o tal de DeepSeek e diz que não, o tema não está lá, porque eles até não tinham esses hardwares de ultimíssima geração, a solução se dá pelo software. Isso significa que determinadas coisas que, para serem produzidas, necessitam de data centers gigantescos, podem ser produzidas no nosso próprio celular, por um aplicativo de software, simplesmente assim. Depois eu volto a falar mais especificamente sobre essa questão da inteligência artificial e das diferenças que o procedimento da DeepSeek traz nessa guerra, que é uma guerra pelo domínio da tecnologia, do conhecimento, do saber. Sabendo sempre que o Estado americano é o mais intervencionista de todos. E esses babacas liberaloides ficam por aí falando em liberdade. Liberdade, que liberdade é essa? Não é bem assim. China, é isso, é comunista, olha o mercado China. Mercado, está sendo capitalista até não poder mais. E nós ficamos na fotografia. Tanto ficamos, vou dar um exemplo para vocês, que nós, mortais, usamos todos Microsoft nos nossos computadores. Já as empresas usam o sistema Linux. Por quê? Porque o Linux é aberto. Basta ver por aí, mas nós nem falar sobre isso falamos. E aí como é que se faz a disputa sobre isso? Ela começa num padrão ideológico, que é o que está tomando agora. Tu tem uma disputa tecnológica fodida, que para te resolver ela, para resolvê-la na dominação, o que tu faz? Tu transforma numa disputa ideológica, o bem contra o mal. Eu vou voltar a falar sobre isso, talvez hoje ainda.